Hoje nós vamos falar sobre indicadores de desempenho ou aquele tal de KPI. Já ouviu falar? Olá, eu sou a Dani Guimarães e seja bem-vindo a mais este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre indicadores de desempenho. Você sabe o que são indicadores de desempenho? Você sabe a importância dos indicadores de desempenho na sua empresa, no seu negócio, na sua gestão como líder? Sabe o que os indicadores de desempenho podem fazer pela sua empresa? Pois é, muitas vezes eu começo um processo de desenvolvimento organizacional em alguma empresa e eu peço para as áreas me apresentarem os seus indicadores. E elas não têm indicadores. Eu não sei se você deve ficar espantado com isso ou se você deve ficar aliviado por acontecer também na sua empresa e no seu dia a dia. E a primeira coisa que a gente precisa observar em relação a isso é que indicadores são medidas quantitativas. Elas precisam nos dizer algo e essas medidas elas devem ir em encontro à empresa, aos objetivos organizacionais. Elas não podem ser simplesmente informativas. Então, eu separei para você 5 coisas importantes que devem conter em um indicador de desempenho, ok? Primeira coisa que você precisa observar é que um indicador de desempenho é completamente diferente de um relatório. Apesar de teoricamente eles se parecerem, mas eles não têm a mesma função. O relatório, ele vai me mostrar a informação pura e simplesmente do departamento, da área, do projeto e tudo mais. Só que o relatório, ele não me indica algo com meta. Um indicador de desempenho, ele precisa ter uma meta muito clara. Logo, eu vou ele vai me apresentar para onde que a empresa está indo e se ela está indo em rumo dos objetivos dela. Vamos supor que uma empresa utilize o LTV como um indicador de desempenho do seu resultado. O que é o LTV? É o Lifetime Value, que significa em português o valor vitalício do cliente. Vamos supor que para uma empresa ela entender que ela está performando bem com aquele cliente precisa ficar com ela em média 2 anos e meio. Menos que isso, ela entende que a performance dela nesse indicador, no LTV, está baixa. Então, é onde ela vai olhar, falar assim: vamos olhar o nosso LTV. Olhamos para o LTV, entendemos que temos clientes ali com 8 meses, clientes com 1 ano e meio, clientes com 2 anos, clientes com 8 anos, e perdemos muitos clientes. Então, tá bom. Então, o que a gente precisa fazer para esses clientes não irem embora, para a gente atingir a nossa meta? Então, ele sempre tem que indicar algo, ele sempre tem que representar algo. Existem 5 coisas que um indicador precisa ter. A primeira coisa é a relevância. O quanto aquele indicador ele é relevante para o negócio, diretamente aos objetivos estratégicos. O quanto eu investir tempo naqueles dados importa para a empresa naquele momento. Porque muitas vezes a gente tem, como nós não temos objetivos, às vezes acontece nas melhores famílias e nas melhores empresas, não ter clareza do direcionamento organizacional. E é essa falta de clareza que impede a gente de fazer muitas vezes indicadores corretos ou de fazer um monte de relatórios sem finalidade alguma, que não vai chegar a lugar algum, e você olha e fala: tá bom, eu vou fazer aqui um relatório sobre tal coisa. Tá, mas e aí? Sabe aquela situação de você começar um monte de planilha e você nunca vê o fim daquilo e fala: "O mês que vem você nem alimenta"? É porque aquele relatório ou você criou ali um indicador que não está alinhado com os objetivos organizacionais. Então ele precisa ter relevância. Ele também precisa ser mensurável. Por quê? Porque ele tem que ser quantitativo. Se ele não for quantitativo, se eu não conseguir quantificar aquilo, como que eu vou medir para chegar em algum lugar? Como que eu vou ter um plano de ação claro, um plano de ação
objetivo em relação àquilo, eu não consigo. Então ele precisa ter uma medida, certo? Uma medida de quantidade. Olha, então nós estamos aqui, nós queremos chegar ali. A nossa meta era de 100 vendas neste mês e nós chegamos em 98. Então nós batemos 98% ali do nosso resultado. Então existe ali uma meta a ser alcançada. Ele também precisa ser alcançável, né? Tá quase virando uma meta smart isso, né? Se você não conhece meta smart, gostaria de aprender, coloca aqui embaixo para mim, hashtag smart, que eu vou ensinar você a fazer uma meta smart. E ele tem que ser alcançável. E por que que ele precisa ser alcançável? Porque quando eu coloco objetivos, né, eu coloco indicadores de performance surreais, que a pessoa não tem nem ideia de como alcançar aquilo, ela desiste no meio do caminho. Ela olha, ela fala, ela sorri ali na frente, né? E ela fala: "Não, tá bom". Só que ela não vai atrás. Ela não vai alcançar esse objetivo. Por quê? Porque ele não é alcançável. "Ah, Dani, mas eu acho que é alcançável". Então, tá. Então, se você entende que é alcançável, você precisa desenhar com a sua equipe como ela deve alcançá-lo. Não adianta você entregar a informação e falar assim: "Ó, a partir do mês que vem eu quero aqui 200 vendas. Eu quero aqui eu quero a produtividade de vocês aumentando de 80 para 99%". E a pessoa olha e fala: "Tá bom, mas como que eu vou alcançar 99%? O que que eu vou fazer para alcançar 99%?". Ela não sabe como alcançar. Então, o seu trabalho, o seu papel é falar assim: "Nós temos uma meta de alcançar ali a produtividade de 99%. Hoje nós estamos em 75%. O que que nós vamos fazer aqui para a gente alcançar alcançar esse resultado?". Então você tem que desenvolver um raciocínio lógico com a sua equipe, dando a direção e dando o caminho. Não adianta jogar o número lá e falar: "Façam e pronto, vocês são pagos para fazer". Essa não é uma realidade, é uma fantasia, né. "Ai, mas assim, a gente contrata gente melhor do que a gente, para a gente não ter que explicar como elas devem fazer". Olha, por mais que a gente contrata gente melhor que a gente, para não ter que explicar o que elas devem fazer, nós temos que ser muito claros no nosso direcionamento. Nós temos que ser muito específicos no nosso objetivo, porque senão a pessoa ela é muito boa, mas ela tá indo para cá e o seu objetivo era para lá. E é uma coisa que vai acontecer, se você não fizer de uma maneira estratégica a sua comunicação. Todo indicador, ele tem que ser temporal, ele não pode ser vago, ele tem que ter uma medida de tempo, né, ele tem que ser definido em períodos específicos, ele tem que ter, a compreensão do tempo. Então, ó, nós estamos no mês de abril, nós tivemos esse fechamento, comparado a janeiro, fevereiro, março, nós crescemos tanto, nós diminuímos tanto, nós vamos a tendência diz que nós alcançaremos tal meta. É isso que a tendência diz. Então isso precisa ter você precisa ter muita clareza para trazer essa informação para o seu time. E por último, de maneira muito específica, ele tem que ser comunicável. O que significa? As informações, elas precisam ser claras, elas não podem ser informações vagas, elas precisam facilitar a compreensão de quem está analisando o indicador. Então, não adianta ser um indicador que só você entende. Precisa ser compreendido pela alta direção, precisa ser compreendido por quem está abaixo de você, para que todo mundo olhe para a informação e encontre o caminho do plano de ação. Porque indicador, ele serve para isso, ele serve para nos indicar para algum caminho. Então, se aquela informação não me indica nada, eu estou fazendo meramente um relatório. Estou realmente colocando ali uma informação, mas ele precisa me indicar o que fazer. Ele precisa indicar para onde eu estou indo e como eu estou mensurando os meus resultados. Se você gostou desse vídeo, então curte este vídeo e comenta para que eu saiba exatamente o que você gostaria de aprender aqui. Vamos que vamos, foco na ação e te vejo no próximo vídeo.